A Bíblia de Jerusalém. Deuteronômio e discurso introdutório. Primeiro discurso de Moisés. Tempo e lugar são estas as palavras que Moisés dirigiu a todo Israel, no outro lado do Jordão. No deserto, na Arabá, diante de Suf, entre Farã e Tofel, Labã, Azerote e Desab. Há 11 dias de marcha, pelo caminho da montanha de Seir, desde o Horab até Cades Barne. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme tudo o que Deus lhe ordenará a respeito deles. Após ter vencido Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esebom, e Aag, rei de Baisã, que habitava em Astarote e Edrai, no outro lado do Jordão, na terra de Moab, Moisés começou a inculcar esta lei, dizendo: últimas instruções no Horab. Deus nosso Deus falou-nos no Horab: já permanecestes bastante nesta montanha. Voltai-vos e parti. Ide à montanha dos amorreus, e a todos os que habitam na Arabá, na montanha, na planície, no Negueb, no litoral, a terra dos cananeus e ao Líbano, até ao grande rio, o Eufrates. Eis a terra que eu vos dei. Entrai para possuir a terra que Deus, sob juramento, prometera dar a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, e depois deles a sua descendência. Naquele tempo eu vos disse: sozinho, eu não posso levar-vos. Deus vosso Deus vos multiplicou e eis que hoje sois numerosos como as estrelas do céu. Que Deus, Deus dos vossos pais, vos multiplique 1000 vezes mais, e vos abençoe, conforme vos prometeu. Como poderia eu, sozinho, carregar vosso peso, vossa carga e vossos processos? Elegei homens sábios, inteligentes e competentes para cada uma das vossas tribos, e eu os constituirei vossos chefes. Vós me respondestes: o que propões é bom. Tomei então os chefes das vossas tribos, homens sábios e competentes, e os constituí vossos chefes, chefes de milhares, de 100, de 50 e de 10, e também escribas para as vossas tribos. Ao mesmo tempo, ordenei aos vossos juízes: ouvireis vossos irmãos para fazerdes justiça entre um homem e seu irmão, ou o estrangeiro que mora com ele. Não façais acepção de pessoas no julgamento, ouvireis de igual modo o pequeno e o grande. A ninguém temais, porque a sentença é de Deus. Se a causa for muito difícil para vós, dirigi-la-eis a mim, para que eu a ouça. Naquela ocasião eu vos ordenei tudo o que deveríeis fazer. Incredulidade. Em Cádiz partimos do Horab e caminhamos através de todo aquele grande e terrível deserto. Vós o vistes. Em direção à montanha dos amorreus, segundo nos ordenara Deus nosso Deus, e chegamos a Cades Barne. Eu, então, vos disse: chegastes à montanha dos amorreus que Deus nosso Deus nos dará. Eis que Deus teu Deus te entregou esta terra, sobe para possuí-la, conforme te falou Deus, Deus dos teus pais. Não tenhas medo, nem te apavores. Vós todos, então, vos achegastes a mim para dizer: enviemos homens à nossa frente para que explorem a região por nós e nos informem por qual caminho deveremos subir e a respeito das cidades em que poderemos entrar. A ideia pareceu-me boa, de modo que tomei dentre vós 12 homens, um de cada tribo. Eles partiram, subindo em direção à montanha, e foram até ao vale de Escol, explorando-o. Tomaram consigo dos frutos da região e ná-los trouxeram, relatando-nos o seguinte: a terra que Deus nosso Deus nos dará é boa. Vós, porém, não quisestes subir, rebelando-vos contra a ordem de Deus vosso Deus. E murmurastes nas vossas tendas: Deus nos odeia. Fez-nos sair da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos exterminar. Para onde subiremos? Nossos irmãos nos desencorajarão, dizendo: é um povo mais numeroso e de estatura mais alta do que nós, as cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali descendentes dos Enassim. Eu vos disse então: não fiqueis aterrorizados, nem tenhais medo deles. Deus vosso Deus é quem vai à vossa frente. Ele combaterá a vosso favor, do mesmo modo como já fez convosco no Egito, aos vossos olhos. Também no deserto viste que Deus teu Deus te levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que percorrestes até que chegasseis a este lugar. Apesar disso, ninguém dentre vós confiava em Deus vosso Deus, que vos precedia no caminho, procurando um lugar para o vosso acampamento, de noite por meio do fogo, para que pudesseis enxergar o caminho que percorreis, e de dia na nuvem. Instruções de Deus em Cádiz ao ouvir o tom das vossas palavras.
Deus enfureceu-se e jurou: nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que eu jurei dar a vossos pais, exceto Calebe, filho de Jefoné. Ele haverá. Dar-lhe-ei a terra por onde passou, e também aos seus filhos, pois ele seguiu a Deus sem reservas. Por vossa causa Deus enfureceu-se até mesmo contra mim, e disse: também tu não entrarás lá. É teu servo Josué, filho de Num, quem lá entrará. Encoraja-o, pois é ele quem fará Israel possuí-la. Vossos meninos, contudo, dos quais disseis que seriam tomados como presa, vossos filhos que ainda não sabem discernir entre o bem e o mal, são eles que lá entrarão, eu a darei a eles para que a possuam. Quanto a vós, voltai-vos. Parti em direção ao deserto, a caminho do mar de Suf. Vós, porém, me respondestes: pecamos contra Deus nosso Deus. Vamos subir para lutar, conforme nos ordenou Deus nosso Deus. Cada um dentre vós cingiu suas armas de guerra, achando fácil subir em direção à montanha. Deus, então, me disse: dize-lhes, não subais nem luteis, para não serdes vencidos por vossos inimigos, pois eu não estarei no vosso meio. Assim vos falei. Todavia, não me ouvistes, rebelando-vos contra a ordem de Deus, subistes presunçosamente em direção à montanha. O povo amorreu, que habita esta montanha, saiu então ao vosso encontro, perseguindo-vos como abelhas, e vos derrotou desde Seir até Horma. Voltastes e chorastes diante de Deus, mas Deus não ouviu os vossos clamores e nem vos deu atenção. E por isso tivestes que morar em Cádiz por todos aqueles muitos dias que lá permanecestes. De Cádiz ao Arnon viramo-nos, então, partindo para o deserto, a caminho do mar de Suf, conforme Deus me ordenara. E durante muitos dias contornamos a montanha de Seir. E Deus me disse: já rodeastes bastante esta montanha. Dirigi-vos para o norte. Ordena ao povo: vós estáis passando pelas fronteiras dos vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles vos temem, de modo que deveis ter muito cuidado, não os ataqueis, pois nada vos darei da terra deles, nem sequer um pé do seu território, foi a Esaú que eu dei a montanha de Seir como propriedade. Comprareis deles o alimento para comer, a preço de dinheiro, e também comprareis deles, a preço de dinheiro, a água para beber. Pois Deus teu Deus te abençoou em todo o trabalho da tua mão, ele acompanhou a tua caminhada por este grande deserto. Eis que durante 40 anos Deus teu Deus esteve contigo e coisa alguma te faltou. Cruzamos o território dos nossos irmãos, os filhos de Esaú que habitam em Seir, e passamos pelo caminho da Arabá, de Elet e de Azeongaber. Depois viramo-nos, tomando o caminho do deserto de Moab. Disse-me então Deus: não ataques Moab e não o provoques à luta, pois nada te darei da sua região. Eu dei Ar como propriedade aos filhos de Ló. Outrora os Emim aí habitavam, eram um povo grande, numeroso e de alta estatura como os Enassim. Eram considerados como Rafaim, assim como os Enassim, os Moabitas, porém, chamam-nos de Emim. Em Seir habitavam outrora os Orreus, os filhos de Esaú, porém, os desalojarão e exterminarão, habitando no seu lugar, assim como Israel fez para se apossar da terra que Deus lhe dera. E agora, levantai acampamento e atravessai o ribeiro de Zard. Atravessamos então o ribeiro de Zard. De Cádiz Barne até a travessia do ribeiro de Zard nossa caminhada durou 38 anos, até que se extinguisse do acampamento toda a geração de homens capacitados para a guerra, conforme Deus lhes tinha jurado. A mão de Deus estava contra eles, eliminando-os do acampamento até a sua completa extinção. Quando todos os homens capacitados para a guerra se extinguiram do meio do povo, pela morte, Deus me falou: hoje estás atravessando Ar, nas fronteiras de Moab, e te aproximas dos filhos de Amon, não os ataques e não os provoques, pois nada te darei da terra dos filhos de Amon para possuir, foi aos filhos de Ló que eu a dei como propriedade. Era também considerada como terra dos Rafaim, outrora os Rafaim a habitavam, sendo que os amonitas chamavam-nos de Zonzomim, era um povo grande e numeroso, de estatura alta como os Enassim, Deus, porém, exterminou-os da frente dos amonitas, que os desalojaram para habitar em seu lugar, como fizera para os filhos de Esaú que habitam em Seir, exterminando os horreus da frente deles, eles desalojaram-nos e habitam no seu lugar até hoje. Quanto aos aveus que habitavam nos campos até Gaza, os Caftorim saíram de Caftor e os exterminarão, habitando depois em seu lugar. Vamos.
Levantai acampamento e atravessai o ribeiro Arnon. Eis que entrego em tua mão a Sion, rei de Hesebom, o amorreu, com sua terra. Começa a conquista. Provoca-o à luta. A partir de hoje começo a espalhar o terror e o medo de ti em meio aos povos que existem sob o céu. Eles ouvirão a tua fama, tremerão de medo diante de ti e desfalecerão. Conquista do reino de Sion do deserto de Cademot. Enviei mensageiros a Sion, rei de Hesebom, com esta mensagem de paz: deixa-me passar por tua terra, seguirei sempre pelo caminho, sem me desviar para a direita ou para a esquerda. Quanto ao alimento, tu o venderás a mim por dinheiro, e assim eu comerei, e também vender-me-ás por dinheiro a água para eu beber. Permite-me apenas atravessar a pé como Nalo permitiram os filhos de Esaú que habitam em Seir e os moabitas que habitam em Ar, até que eu atravesse o Jordão, em direção à terra que Deus nosso Deus nos dará. Sion, rei de Hesebom, todavia, não permitiu que passássemos pelo seu território, porque Deus teu Deus tornou o seu espírito obstinado e endureceu o seu coração, a fim de entregá-lo em tua mão, como hoje se vi. Disse-me então Deus: eis que já comecei a entregar-te Sion, juntamente com sua terra. Começa a conquista para tomar posse da sua terra. Sion saiu ao nosso encontro com todo o seu povo, para batalhar em Jaza. Deus nosso Deus nos entregou e nós o vencemos, bem como seu, filhos e todo o seu povo. Apossamo-nos então de todas as suas cidades e sacrificamos cada uma delas como anátema, homens, mulheres e crianças, sem deixar nenhum sobrevivente, exceto o gado, que tomamos para nós como despojo, como também o saque das cidades que conquistamos. Desde Eroe, que está à margem do vale do Arnon, com a cidade que está dentro do vale, até Galaad, não houve cidade inexpugnável para nós, Deus nosso Deus nos entregou todas. Somente da terra dos Amonitas não te aproximaste, isto é, de toda a região do vale do Jaboque e das cidades da montanha, e de tudo o que Deus nosso Deus nos tinha proibido. Conquista do reino de Ag. Voltamo-nos então e subimos em direção a Baisan. Ag, rei de Baisan, juntamente com o seu povo, saiu ao nosso encontro para guerrear em Edrai. Disse-me Deus: não o temas, pois entreguei em tua mão tanto a ele como todo o seu povo e a sua terra. Tratá-lo-ás como trataste a Sion, o rei dos amorreus que habitava em Hesebom. Deus nosso Deus entregou em nossa mão também a Ag, rei de Baisan, juntamente com todo o seu povo. Nós o combatemos até que nenhum sobrevivente lhe restasse. Apossamo-nos então de todas as suas cidades, não houve povoado que não tomássemos, 60 cidades, toda a região de Argob, o reino de Ag em Baisan. Todas essas cidades eram fortificadas com altas muralhas, providas de portas e ferrolhos, sem contar as cidades dos ferezeus, em grande quantidade. Sacrificamo-las como anátema, como havíamos feito a Sion, rei de Hesebom, destruindo cada cidade, homens, mulheres e crianças. Contudo, tomamos todo o gado e o despojo das cidades como presa. Foi assim que, naquele tempo, tomamos a terra dos 2 reis amorreus, no outro lado do Jordão, desde o ribeiro Arnon até ao monte Hermon. Os sidônios chamam o Hermon de Sarion, os amorreus, porém, chamam-no de Sanir, todas as cidades do Planalto, todo Galaad e todo Baisan, até Selca e Edrai, cidades do reino de Ag em Baisan. Pois somente Ag, rei de Baisan, sobrevivera dos remanescentes dos Rafaim. Seu leito é o leito de ferro que está em Rabá dos filhos de Amon, tem 9 côvados de comprimento e 4 côvados de largura, em côvado comum. Partilha da Transjordânia. Ocupamos então aquela terra, desde Eroe, que está à margem do ribeiro Arnon. Dei aos Rubenitas e aos Gaditas a metade da montanha de Galaad, com suas cidades. A meia tribo de Manassés dei o resto de Galaad e todo Baisan, o reino de Ag. Toda aquela região de Argob, todo Baisan, se chamava terra dos Rafaim. Jair, filho de Manassés, tomou a região de Argob, até as fronteiras dos Gessuritas e dos Maacatitas. Em vez de Baisan, foi dado a esses lugares o nome de Avot Jair, que permanece até o dia de hoje. A Maquir dei Galaad. Aos Rubenitas e aos Gaditas dei o território que vai de Galaad até o ribeiro Arnon. O meio do ribeiro serve de fronteira, e até ao ribeiro Jaboque, que é fronteira dos filhos de Amon. A Arabá e o Jordão servem de fronteira, desde Quinereta até ao mar da Arabá, o mar salgado, aos pés do declive oriental do Fasga. Últimas ordens de Moisés. Foi então que eu vos dei esta ordem: Deus vosso Deus entregou-vos esta terra como propriedade.
Vós, combatentes, homens fortes, marchareis à frente dos vossos irmãos, os filhos de Israel, somente vossas mulheres, vossas crianças e vosso gado, sei que tendes muito gado, permanecerão nas cidades que vos dei, até que Deus tenha dado repouso aos vossos irmãos como a vós, e que também eles tenham conquistado a terra que Deus vosso Deus lhes dará, no outro lado do Jordão. Voltareis então, cada um para a propriedade que vos dei. Nessa mesma ocasião ordenei a Josué: teus olhos foram testemunhas de tudo o que Deus nosso Deus fez a esses dois reis. Pois assim fará Deus a todos os reinos por onde passares. Não tenhais medo deles, pois quem combate por vós é Deus vosso Deus. Implorei então a Deus: Deus, meu Senhor. Começaste a mostrar ao teu servo tua grandeza e a força da tua mão. Qual é o Deus no céu e na terra que pode realizar obras e feitos poderosos como os teus? Deixa-me passar. Deixa-me ver a boa terra que está do outro lado do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Por vossa causa, porém, Deus irritou-se contra mim e não me atendeu. Deus disse-me apenas: basta. Não me falas mais nada a este respeito. Sobe ao topo do Fasga, levanta teus olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os teus olhos, pois não vais atravessar este Jordão. Passa tuas ordens a Josué. Encoraja-o e fortifica-o, pois é ele quem vai atravessar a frente deste povo, fazendo-o tomar posse da terra que estás contemplando. Permanecemos então no vale, diante de Befegor. A infidelidade de Fegor e a verdadeira sabedoria agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e as normas que eu hoje vos ensino a praticar, a fim de que vivais e entreis para possuir a terra que vos dará Deus, o Deus dos vossos pais. Nada acrescentareis ao que eu vos ordeno, e nada tirareis também, observareis os mandamentos de Deus vosso Deus tais como vos prescrevo. Vossos olhos foram testemunhas do que Deus fez em Baal-Fegor. Deus teu Deus exterminou do teu meio todos os que seguiram o Baal de Fegor. Quanto a vós, porém, permanecestes apegado a Deus vosso Deus, e hoje estáis todos vivos. Eis que vos ensinei estatutos e normas, conforme Deus me ordenara, para que os coloqueis em prática na terra em que estáis entrando, a fim de tomardes posse dela. Portanto, cuidai de pô-los em prática, pois isto vos tornará sábios e inteligentes aos olhos dos povos. Ao ouvir todos esses estatutos, eles vão dizer: só existe um povo sábio e inteligente, é esta grande nação. De fato, qual a grande nação cujos deuses lhe estejam tão próximos como Deus nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E qual a grau de nação que tenha estatutos e normas tão justas como toda esta lei que eu vos proponho hoje? A revelação do Horab e suas exigências apenas fica atento a ti mesmo. Presta muita atenção em tua vida, para não te esqueceres das coisas que os teus olhos viram, e para que elas nunca se apartem do teu coração, em nenhum dia da tua vida. Ensina-as aos teus filhos e aos teus netos. No dia em que estavas diante de Deus teu Deus no Horab, quando Deus me disse: reúne-me o povo, para que eu os faça ouvir minhas palavras e aprendam a temer-me por todo o tempo em que viverem sobre a terra, e as ensinem aos seus filhos, vós vos aproximastes, postando-vos ao pé da montanha. A montanha ardia em fogo até ao céu, em meio a trevas, nuvens e escuridão retumbante. Então Deus vos falou do meio do fogo. Ouvieis o som das palavras, mas nenhuma forma distinguistes, nada, além de uma voz. Ele vos revelou então a aliança que vos ordenara cumprir, as 10 palavras, escrevendo-as em 2 tábuas de pedra. Nessa mesma ocasião Deus ordenou-me ensinar-vos estatutos e normas, para que os cumprais na terra para a qual passais, a fim de tomardes posse dela. Ficai muito atentos a vós mesmos. Uma vez que nenhuma forma vistes no dia em que Deus vos falou no Horab, do meio do fogo, não vos pervertais, fazendo para vós uma imagem esculpida em forma de ídolo, uma figura de homem ou de mulher, figura de algum animal terrestre, de algum pássaro que voa no céu, de algum réptil que rasteja sobre o solo, ou figura de algum peixe que há nas águas que estão sob a terra. Levantando teus olhos ao céu e vendo o sol, a lua, as estrelas e todo o exército do céu, não te deixes seduzir para adorá-los e servi-los. São coisas que Deus teu Deus repartiu entre todos os povos que vivem sob o céu.
Quanto a vós, porém, Deus vos tomou e vos fez sair do Egito, daquela fornalha de ferro, para que fosseis o povo da sua herança, como hoje se vê. Perspectivas de castigo e conversão por vossa causa. Deus enfureceu-se contra mim, jurando que eu não atravessaria o Jordão e não entraria na boa terra que Deus teu Deus te dará como herança. Eis que eu vou morrer nesta terra, sem atravessar o Jordão. Vós, porém, atravessareis e tomareis posse daquela boa terra. Ficai atentos a vós mesmos, para não vos esquecerdes da aliança que Deus vosso Deus concluiu convosco, e não fazerdes uma imagem esculpida de qualquer coisa que Deus teu Deus te proibiu, pois teu Deus é um fogo devorador. Ele é um Deus ciumento. Quando tiverdes gerado filhos initos, e fordes velhos na terra, e vos corromperdes, fazendo uma imagem esculpida qualquer, praticando o que é mal aos olhos de Deus teu Deus, de modo a irritá-lo, eu tomo hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, sereis depressa e completamente exterminados da face da terra da qual haides tomar posse ao atravessardes o Jordão. Não prolongareis vossos dias sobre ela, pois sereis completamente aniquilados. Deus vos dispersará entre os povos e restará de vós apenas um pequeno número, no meio das nações para onde Deus vos tiver conduzido. Lá servireis a deuses feitos por mãos humanas, de madeira e de pedra, que não podem ver ou ouvir, comer ou cheirar. De lá, então, irás procurar Deus teu Deus, e o encontrarás, se o procurares com todo o teu coração e com toda a tua alma. Na tua angústia todas estas coisas te atingirão, no fim dos tempos, porém, tu te voltarás para Deus teu Deus e obedecerás à sua voz, pois Deus teu Deus é um Deus misericordioso, não te abandonará e não te destruirá, pois nunca vai se esquecer da aliança que concluiu com os teus pais por meio de um juramento. Grandeza da escolha divina interroga, pois, os tempos passados, que te precederão, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, de uma ponta do céu até a outra existiu já uma coisa tão grande como esta. Ouviu-se algo de semelhante. Existe um povo que tenha ouvido a voz do Deus vivo falando do meio do fogo, como tu a ouviste, e que tenha permanecido vivo. Ou um Deus que tenha vindo para tomar para si uma nação do meio de outra nação, com provas, sinais, prodígios e combates, com mão forte e braço estendido, por meio de grandes terras como tudo o que Deus vosso Deus realizou no Egito, em vosso favor, aos vossos olhos. Foi a ti que ele mostrou tudo isso, para que soubesses que Deus é o único Deus. Além dele não existe outro, do céu ele fez com que ouvisses a sua voz, para te instruir, ele te fez ver o seu grande fogo sobre a terra e ouviste suas palavras do meio do fogo. E porque ele amava teus pais, e depois deles escolheu a sua descendência, ele próprio te fez sair do Egito por meio de sua presença e de sua grande força, desalojou nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e dá-la a ti em herança, como hoje se vê. Portanto, reconhece hoje e medita em teu coração, Deus é o único Deus, tanto no alto do céu, como cá embaixo, na terra. Não existe outro. Observa seus estatutos e seus mandamentos que eu hoje te ordeno, para que tudo corra bem a ti e aos teus filhos depois de ti, e para que prolongue teus dias sobre a terra que Deus teu Deus te dará, para todo o sempre as cidades de refúgio. E Moisés reservou 3 cidades no outro lado do Jordão, na parte leste, para que ali se refugiasse o homicida que tivesse assassinado seu irmão sem premeditação, sem o ter odiado antes, ele poderá então salvar a própria vida fugindo para uma daquelas cidades. Para os Rubenitas era Buze, no deserto, no Planalto, para os Gaditas, Ramot em Galaad, e para os Manassitas, Golã, em Baissã. Segundo o discurso de Moisés, esta é a lei que Moisés promulgou para os filhos de Israel. São estes os testemunhos, os estatutos e as normas que Moisés comunicou aos filhos de Israel, quando saíram do Egito, no outro lado do Jordão, no vale próximo a Befegor, na terra de Sion, o rei dos amorreus que habitava em Esebom. Moisés e os filhos de Israel o venceram ao saírem do Egito, tomando posse da sua terra, como também da terra de Og, rei de Baissã, ambos reis dos amorreus, no lado oriental do Jordão, desde Aroê, que está nas encostas do vale do Arnon, até ao monte Zaian, isto é, o Hermon, e de toda a Araba no lado oriental do Jordão, até ao mar da Araba, ao pé das encostas do Fasga. O decálogo. Moisés convocou todo Israel e disse: Ouve, ó Israel, os estatutos e as normas que hoje proclamo aos vossos ouvidos.
Vós os aprendereis e cuidareis de pô-los em prática. Deus nosso Deus concluiu conosco uma aliança no Horeb. Deus não concluiu esta aliança com nossos pais, mas conosco que estamos hoje aqui, todos vivos. Deus falou convosco face a face, do meio do fogo, sobre a montanha. Eu estava então entre Deus e vós, para vos anunciar a palavra de Deus, pois ficastes com medo do fogo e não subistes à montanha. Ele disse: Eu sou Deus teu Deus, aquele que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, no céu, ou cá embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses nem os servirás, porque eu, Deus teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e a quarta geração dos que me odeiam, mas que também arro com amor até a 10ª geração para com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás em vão o nome de Deus teu Deus, pois Deus não deixará impune aquele que pronunciar em vão o seu nome. Guardarás o dia de sábado para santificá-lo, conforme ordenou Deus teu Deus. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. O 7º dia, porém, é o sábado de Deus teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu boi, nem teu jumento, nem qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que está em tuas portas. Deste modo o teu escravo e a tua escrava poderão repousar como tu. Recorda que foste escravo na terra do Egito, e que Deus teu Deus te fez sair de lá com mão forte e braço estendido. É por isso que Deus teu Deus te ordenou guardar o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe, conforme te ordenou Deus teu Deus, para que os teus dias se prolonguem e tudo corra bem na terra que Deus teu Deus te dá. Não matarás. Não cometerás adultério. Não roubarás. Não apresentarás um falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem desejarás para ti a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo. Tais foram as palavras que, em alta voz, Deus dirigiu a toda a vossa assembléia no monte, do meio do fogo, em meio a trevas, nuvens e escuridão. Sem nada acrescentar, escreveu-as sobre 2 tábuas de pedra e as entregou a mim. Mediação de Moisés. Contudo, quando ouvistes a voz que vinha do meio das trevas, enquanto a montanha ardia em fogo, vós todos, chefes de vossas tribos e anciãos, vos aproximastes de mim para dizer: Eis que Deus nosso Deus nos mostrou sua glória e sua grandeza, e nós ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus pode falar ao homem, sem que este deixe de viver. E agora, por que iríamos morrer? Este grande fogo vai nos devorar. Se continuarmos a ouvir a voz de Deus nosso Deus, nós vamos morrer. Com efeito, quem dentre todos os seres carnais pôde, como nós, ouvir a voz do Deus vivo, falando do meio do fogo, e permanecer vivo? Aproxima-te para ouvir tudo o que Deus nosso Deus viu dizer. Tu nos dirás tudo o que Deus nosso Deus te falar. Nós ouviremos e poremos em prática. Deus ouviu o tom das vossas palavras quando falastes comigo, e nos disse: ouvi o tom das palavras que este povo te dirigiu. Tudo o que falaram é muito bom. Oxalá o seu coração fosse sempre assim, para temer-me e observar continuamente todos os meus mandamentos, de modo que tudo corresse bem para eles e seus filhos, para sempre. Vai e lhes voltai às vossas tendas. Tu, porém, permanece aqui comigo, para que eu te diga todos os mandamentos, os estatutos e as normas que lhes ensinarás, a fim de que os pratiquem na terra cuja posse eu lhes darei. O amor de Deus, essência da lei, observai, portanto, para agirdes conforme vos ordenou Deus vosso Deus. Não vos desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que Deus vosso Deus vos ordenou, para que vivais, sendo felizes e prolongando os vossos dias na terra que haides conquistar. São estes os mandamentos, os estatutos e as normas que Deus vosso Deus ordenou ensinar-vos, para que os coloqueis em prática na terra para a qual passais, a fim de tomardes posse dela, e, assim,
temas a Deus teu Deus e observes todos os seus estatutos e mandamentos que eu hoje te ordeno tu, teu filho e teu neto, todos os dias da tua vida, para que os teus dias se prolonguem. Portanto, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática o que será bom para ti e te multiplicará muito, conforme te disse Deus, Deus dos teus pais, ao entregar-te uma terra onde mana leite e mel. Ouve, ó Israel, Deus nosso Deus é o único Deus. Portanto, amarás a Deus teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Que estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando em teu caminho, deitado e de pé. Tu as atarás também à tua mão como um sinal, e serão como um frontal entre os teus olhos, tu as escreverás nos umbrais da tua casa, e nas tuas portas. Quando Deus teu Deus te introduzir na terra que ele, sob juramento, prometeu a teus pais Abraão, Isaque e Jacó que te daria, nas cidades grandes e boas que não edificaste, nas casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, poços abertos que não cavaste, vinhas e olivais que não plantaste, quando, pois, comares e estiveres saciado, fica atento a ti mesmo. Não te esqueças de Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. É a Deus teu Deus que temerás. A ele servirás e pelo seu nome jurarás. Apelo à fidelidade, não seguireis outros deuses, qualquer um dos deuses dos povos que estão ao vosso redor, pois Deus teu Deus é um Deus ciumento, que habita em teu meio. A cólera de Deus teu Deus se inflamaria contra ti, e ele te exterminaria da face da terra. Não tentareis a Deus vosso Deus como o tentastes em Massa. Observareis cuidadosamente os mandamentos de Deus vosso Deus, bem como os testemunhos e estatutos que ele te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos de Deus, para que tudo te corra bem e venhas a possuir a boa terra que Deus prometeu aos teus pais, expulsando da tua frente todos os teus inimigos. Assim falou Deus. Amanhã, quando o teu filho te perguntar, que são estes testemunhos e estatutos e normas que Deus nosso Deus vos ordenou, dirás ao teu filho, nós éramos escravos do faraó no Egito, mas Deus nos fez sair do Egito com mão forte. Aos nossos olhos Deus realizou sinais e prodígios grandes e terríveis contra o Egito, contra o faraó e toda a sua casa. Quanto a nós, porém, fez-nos sair de lá para nos introduzir ou nos dar a terra que, sob juramento, havia prometido aos nossos pais. Deus ordenou-nos então cumprirmos todos estes estatutos, temendo a Deus nosso Deus, para que tudo nos corra bem, todos os dias, para dar-nos a vida, como hoje se vê. Esta será a nossa justiça, cuidarmos de pôr em prática todos estes mandamentos diante de Deus nosso Deus, conforme nos ordenou. Israel é um povo separado quando Deus teu Deus te houver introduzido na terra em que estás entrando para possuí-la, e expulsado nações mais numerosas do que tu, os heteus, os gergeseus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e puldaruças do que tu, quando Deus teu Deus entregá-las a ti, tu as derrotarás e as sacrificarás como anátema. Não farás aliança com elas e não as tratarás com piedade. Não contrairás matrimônio com elas, não searás tua filha a um de seus filhos, nem tomarás uma de suas filhas para leu filho, pois deste modo o teu filho se afastaria de mim para servir a outros deuses, e a cólera de Deus se inflamaria contra vós, exterminando-te rapidamente. Eis como deveis tratá-los: demolir seus áltares, despedaçar suas esteias, cortar seus postes sagrados e queimar seus ídolos. Pois tu és um povo consagrado a Deus teu Deus, foi a ti que Deus teu Deus escolheu para que pertenças a ele como seu povo próprio, dentre todos os povos que existem sobre a face da terra. A eleição e o favor divino, se Deus se afeiçoou a vós e vos escolheu, não é por serdes o mais numeroso de todos os povos, pelo contrário, sois o menor dentre os povos. E sim por amor a vós e para manter a promessa que ele jurou aos vossos pais, por isso Deus vos fez sair com mão forte e te resgatou da casa da escravidão, da mão do faraó, rei do Egito. Saberás, portanto, que Deus teu Deus é o único Deus, o Deus fiel, que mantém a aliança e o amor por 1000 gerações, em favor daqueles que o amam e observam os seus mandamentos, mas é também o que retribui pessoalmente aos que o odeiam, faz com que pereça sem demora aquele que o odeia, retribuindo-lhe pessoalmente. Observa, pois, os mandamentos, os estatutos e as normas que eu hoje te ordeno cumprir.
Se ouvirdes estas normas e as puserdes em prática, Deus teu Deus também te manterá a aliança e o amor que ele jurou aos teus pais. Ele te amará, te abençoará e te multiplicará. Abençoará também o fruto do teu ventre e o fruto do teu solo, teu trigo, teu vinho novo, teu óleo, a cria das tuas vacas e a prole das tuas ovelhas, na terra que prometeu aos teus pais que te daria. Serás mais abençoado do que todos os povos. Ninguém do teu meio será estéril, seja o homem, a mulher, ou o teu gado. Deus afastará de ti toda a doença e todas as graves enfermidades do Egito que bem conheces. Ele não as infligirá a ti, mas a todos os que te odeiam. Portanto, devorarás todos os povos que Deus teu Deus te entregar. Que teu olho não tenha piedade deles e nem sirva seus deuses, isto seria uma armadilha para ti. A força divina talvez digas em teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como poderia conquistá-las? Não deves ter medo delas. Lembra-te bem do que Deus teu Deus fez ao faraó e a todo o Egito, as grandes provas que teus olhos viram, os sinais e os prodígios, a mão forte e o braço estendido com que Deus teu Deus te fez sair. Deus teu Deus tratará do mesmo modo todos os povos de que tens medo. Além disso, Deus teu Deus enviará véspos contra eles, perecendo até os que tiverem restado e se tiverem escondido de ti. Não fiques aterrorizado diante deles, pois Deus teu Deus, que habita em teu meio, é Deus grande e terrível. Deus teu Deus pouco a pouco irá expulsando estas nações da tua frente, não poderás exterminá-las rapidamente, as feras do campo se multiplicariam contra ti. É Deus teu Deus quem vai entregá-las a ti, elas ficarão profundamente perturbadas até que sejam exterminadas. Ele vai entregar seus reis em tua mão, e tu apararás o seu nome de sob o céu, ninguém resistirá em tua presença, até que os tenhas exterminado. Queimareis os ídolos dos seus deuses. Não cobiçarás a prata e o ouro que os recobrem, nem os tomarás para ti, para que não caias numa armadilha, pois são uma coisa abominável a Deus teu Deus. Portanto, não introduzirás uma coisa abominável em tua casa, tornar-te-ás anátema como ela. Considera-as como coisas imundas e abomináveis, pois elas são anatemas. À prova do deserto observareis todos os mandamentos que hoje vos ordeno cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que Deus, sob juramento, prometeu aos vossos pais. Lembra-te, porém, de todo o caminho que Deus teu Deus te fez percorrer durante 40 anos no deserto, a fim de humilhar-te, tentar-te conhecer o que tinhas no coração, irias observar seus mandamentos ou não. Ele te humilhou, fez com que sentisses fome e te alimentou com um maná que nem tu nem teus pais conheciam, para te mostrar que o homem não vive apenas de pão, mas que o homem vive de tudo aquilo que procede da boca de Deus. As vestes que usavas não se envelhecerão, nem teu pé inchou durante esses 40 anos. Portanto, reconhece no teu coração que Deus teu Deus te educava, como um homem educa seu filho, e observa os mandamentos de Deus teu Deus, para que andes nos seus caminhos e o temas. As tentações da terra prometida eis que Deus teu Deus vai te introduzir numa terra boa, terra cheia de ribeiros de água e de fontes profundas que jorram no vale e na montanha, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romanzeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra onde vais comer pão sem escassez, nela nada te faltará. Terra cujas pedras são de ferro e de cujas montanhas extrairás o cobre. Comerás e ficarás saciado, e bendirás a Deus teu Deus na terra que ele te dará. Contudo, fica atento a ti mesmo, para que não esqueças a Deus teu Deus, e não deixes de cumprir seus mandamentos, normas e estatutos que hoje te ordeno. Não aconteça que, havendo comido e estando saciado, havendo construído casas boas e habitando nelas, havendo-as e multiplicado teus bois e tuas ovelhas tendo aumentado, e multiplicando-se também tua prata e teu ouro, e tudo o que tiveres, que o teu coração se eleve e te esqueças de Deus teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão, que te conduziu através daquele grande e terrível deserto, cheio de serpentes abrasadoras, escorpiões e sede, e que, onde não havia água, te fez jorrar água da mais dura pedra, que te sustentava no deserto com o maná que teus pais não conheceram, para te humilhar e te experimentar, a fim de te fazer bem no futuro. Portanto, não vais dizer no teu coração, foi a minha força e o poder das minhas mãos que me proporcionaram estas riquezas.
Lembra-te de Deus teu Deus, pois é Ele quem te concede força para te enriqueceres, mantendo a aliança que jurou aos teus pais, como hoje se vi. Contudo, se te esqueceres completamente de Deus teu Deus, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os, eu hoje testemunho contra vós, é certo que perecereis. Perecereis do mesmo modo que as nações que Deus vai exterminar à vossa frente, por não ter desobedecido à voz de Deus vosso Deus. A vitória veio graças a Deus, não pelas virtudes de Israel. Ouve, ó Israel, hoje estás atravessando o Jordão para ires conquistar nações mais numerosas e puldaruças do que tu, cidades grandes e fortificadas até o céu. Os Enassim são um povo grande e de alta estatura. Tu os conheces, pois ouviste dizer, quem poderia resistir aos filhos de Enac? Portanto, saberás hoje que Deus teu Deus vai atravessar a tua frente, como um fogo devorador, é Ele quem os exterminará e é Ele quem os submeterá a ti. Tu, então, os desalojarás e, rapidamente, os farás perecer, conforme te falou Deus. Quando Deus teu Deus os tiver removido da tua presença, não vais dizer no teu coração, é por causa da minha justiça que Deus me fez entrar e tomar posse desta terra, pois é por causa da perversidade dessas nações que Deus irá expulsá-las da tua frente. Não? Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que estás entrando para tomar posse da sua terra. É por causa da perversidade dessas nações que Deus irá expulsá-las da tua frente, e também para cumprir a palavra que ele jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Saibas, portanto, não é por causa da tua justiça que Deus teu Deus te concede possuir esta boa terra, pois tu és um povo de cerviz dura. O pecado de Israel no Horab e a intercessão de Moisés. Lembra-te. Não esqueças que irritaste a Deus teu Deus no deserto. Desde o dia em que saíste da terra do Egito, até a vossa chegada a este lugar estáis sendo rebeldes a Deus. Até mesmo no Horab irritastes a Deus. Deus se enfureceu contra vós, querendo vos exterminar. Quando eu subi a montanha para tomar as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que Deus tinha concluído convosco, permaneci na montanha durante 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. Deus deu-me então as 2 tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Sobre elas estavam todas as palavras que Deus falara convosco na montanha, do meio do fogo, no dia da assembleia. Após 40 dias e 40 noites Deus entregou-me as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. Deus disse-me então, levanta-te. Desce daqui depressa, pois teu povo, o que fizeste sair do Egito, já se corrompeu. Já se desviaram do caminho que eu lhes ordenara, fizeram para si um ídolo de metal fundido. E Deus acrescentou, vejo bem este povo, é um povo de cerviz dura. Deixa-me. Vou exterminá-los, apagar o seu nome de sob o céu. Vou fazer de ti uma nação mais poderosa e numerosa do que esta. Voltei-me e desci da montanha. A montanha ardia em fogo. As 2 tábuas da aliança estavam nas minhas 2 mãos. E então olhei. Sim. Eis que tinhais pecado contra Deus vosso Deus. Havíeis feito um bezerro de metal fundido, afastando-vos bem depressa do caminho que Deus vos ordenara. Peguei então as 2 tábuas e atirei-as com minhas 2 mãos, quebrando-as aos vossos olhos. Prostrei-me, depois, diante de Deus como na primeira vez, durante 40 dias e 40 noites. Não comi pão nem bebi água, por causa do pecado que tinhais cometido, fazendo o que era mal aos olhos de Deus ao ponto de provocardes a sua cólera. Pois eu tinha medo da cólera e do furor que Deus dirigia contra vós, querendo até vos exterminar. Deus, contudo, ouviu-me ainda esta vez. Deus também ficou muito enfurecido contra Arão, querendo exterminá-lo. E naquele dia supliquei também por Arão. Quanto ao pecado que havíeis cometido, o bezerro, tomei-o e queimei-o. Esmaguei-o, moendo-o completamente até reduzi-lo a pó, e atirei-o depois no ribeiro que desce da montanha. Outros pecados. Oração de Moisés. Também irritastes continuamente a Deus em Tabera, em Massa e em Sibrotatava. E quando Deus vos enviou de Cades Barne, dizendo, subi e tomai posse da terra que eu vos dei, vós vos revoltastes contra a ordem de Deus vosso Deus, não lhe destes crédito e não obedecestes à sua voz. Estais sendo rebeldes a Deus desde o dia em que ele vos conheceu. Prostrei-me, pois, diante de Deus.
E fiquei prostrado durante 40 dias e 40 noites, porque Deus falara em vos exterminar. Supliquei então a Deus, Deus, meu Senhor. Não destruas o teu povo, a tua herança. Tu o resgataste com a tua grandeza, tu o fizeste sair do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos, de Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a obstinação deste povo, para sua perversidade e seu pecado, para que, na terra de onde nos fizeste sair, não venham a dizer, Deus não foi capaz de conduzi-los para a terra de que lhes falara. Foi por ódio que ele os fez sair, para fazê-los morrer no deserto. Apesar de tudo, eles são o teu povo e a tua herança. Tu os fizeste sair com a tua grande força e o teu braço estendido. A arca da aliança e a escolha de Levi. Deus disse-me então, corta 2 tábuas de pedra como as primeiras e sobe até a mim, na montanha. Fez também uma arca de madeira. Escreverei sobre as tábuas as palavras que estavam sobre as primeiras tábuas que quebraste, e tu as colocarás na arca. Fiz uma arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra como as primeiras e subi a montanha, com as 2 tábuas na mão ele. Então, escreveu sobre as tábuas o mesmo texto que havia escrito antes, as 10 palavras que Deus vos tinha falado na montanha, do meio do fogo, no dia da assembleia. A seguir Deus entregou-as a mim. Depois voltei-me, desci da montanha e coloquei as 2 tábuas na arca que eu havia feito. E elas permanecem lá, conforme Deus me ordenara. Os filhos de Israel partiram então dos poços dos Bene-Jaacan para Mosera. Neste lugar faleceu e foi sepultado Arão. Seu filho, Eleazar, sucedeu-lhe no sacerdócio. Dali partiram para Gadgad, e de Gadgad para Jetibata, uma terra cheia de ribeiros de água. Foi por este tempo que Deus destacou a tribo de Levi para levar a arca da aliança de Deus e ficar à disposição de Deus, para servi-lo e abençoar em seu nome, até ao dia de hoje. É por isso que Levi não teve parte nem herança com seus irmãos. Deus é a sua herança, conforme Deus teu Deus lhe falara. Quanto a mim, permaneci na montanha durante 40 dias e 40 noites, como na primeira vez. E Deus me ouviu ainda esta vez, e Deus não quis te destruir. Deus disse-me então, levanta-te, caminha à frente deste povo, para que tomem posse da terra que eu jurei aos seus pais que lhes daria. A circuncisão do coração. E agora, Israel, que é que Deus teu Deus te pede? Apenas que temas a Deus teu Deus, andando em seus caminhos, e o ames, servindo a Deus teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, e que observes os mandamentos de Deus e os estatutos que eu te ordeno hoje, para o teu bem. Vê, é a Deus teu Deus que pertencem os céus e os céus dos céus, a terra e tudo o que nela existe. Contudo, foi somente com teus pais que Deus se ligou, para amá-los. E depois deles escolheu dentre todos os povos a sua descendência vós próprios. Como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração e nunca mais retezeis a vossa nuca. Pois Deus vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, o valente, o terrível, que não faz acepção de pessoas e não aceita suborno, o que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Portanto, amareis o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. A Deus teu Deus temerás e servirás, a ele te apegarás e por seu nome jurarás. A ele deves louvar, ele é o teu Deus. Ele realizou em teu favor essas coisas grandes e terríveis que os teus olhos viram. Ao descerem para o Egito teus pais eram apenas 70 pessoas. Agora, contudo, Deus teu Deus tornou-te numeroso como as estrelas do céu. A experiência de Israel: amarás a Deus teu Deus e observarás continuamente o que deve ser observado, seus estatutos, suas normas e mandamentos. Fostes vós que fizestes a experiência, e não vossos filhos. Eles não conheceram nem viram a pedagogia de Deus vosso Deus, sua grandeza, sua mão forte e seu braço estendido, os sinais e as obras que ele realizou no meio do Egito, contra Faraó, rei do Egito, e contra toda a sua terra, o que ele fez contra o exército do Egito, seus cavalos e carros, fazendo as águas do Mar Vermelho refluir sobre eles. Quando vos perseguiam, Deus os aniquilou até ao dia de hoje, e o que fez por vós no deserto, até que chegasseis a este lugar, e ainda o que fez a Dataia.
Abitão, filhos de Eliabe, o Rubenita, a terra abriu sua boca e engoliu-os, juntamente com suas famílias, tendas e tudo o que o seguia, no meio de todo Israel. Vossos olhos foram testemunhas de toda a grande obra que Deus realizou. Promessa e advertências observareis, portanto, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para vos fortalecerdes, entrardes e tomardes posse da terra para a qual passais, a fim de possuí-la, e para que prolongueis os vossos dias sobre a terra que Deus, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, uma terra onde mana leite e mel. Pois a terra em que estás entrando a fim de tomares posse dela não é como a de onde saístes, a terra do Egito, lá semeavas tua semente e irrigavas com o pé, como uma horta. A terra para a qual vós aides, a fim de tomardes posse dela é uma terra de montes e vales, que bebe água da chuva do céu. É uma terra de que Deus teu Deus cuida. Os olhos de Deus teu Deus estão sempre fixos nela, do início ao fim do ano. Portanto, se de fato obedecerdes aos mandamentos que hoje vos ordeno, amando a Deus vosso Deus e servindo-o com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, darei chuva para a vossa terra no tempo certo, chuvas de outono e de primavera. Poderás assim recolher teu trigo, teu vinho novo e teu óleo, darei erva no campo para o teu rebanho, de modo que poderás comer e ficar saciado. Contudo, ficai atentos a vós mesmos, para que o vosso coração não se deixe seduzir e não vos desvieis para servir a outros deuses, prostrando-vos diante deles. A cólera de Deus se inflamaria contra vós e ele bloquearia o céu, não haveria mais chuva e a terra não daria o seu produto, deste modo desapareceríeis rapidamente da boa terra que Deus vos dá. Conclusão: colocai estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as como um sinal em vossa mão, e sejam como um frontal entre os vossos olhos. Ensinai-as aos vossos filhos, falando delas sentado em tua casa e andando em teu caminho, deitado e de pé, tu as escreverás nos umbrais da tua casa, e nas tuas portas, para que vossos dias e os dias de vossos filhos se multipliquem sobre a terra que Deus jurou dar aos vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias em que o céu permanecer sobre a terra. Com efeito, se observardes de fato todos estes mandamentos que hoje vos ordeno cumprir amando a Deus vosso Deus, andando em todos os seus caminhos e aderindo a Ele, Deus desalojará para vós todas essas nações para que tomes posse de nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar em que a sola dos vossos pés pisar será vosso, o vosso território irá desde o deserto até ao Líbano, desde o rio, o Eufrates, até ao mar ocidental. Ninguém resistirá a vós, Deus vosso Deus espalhará o medo e o terror de vós por toda a terra em que pisardes, conforme vos falou. Vede, hoje estou colocando a bênção e a maldição diante de vós, a bênção, se obedecerdes aos mandamentos de Deus vosso Deus que hoje vos ordeno, a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos de Deus vosso Deus, desviando-vos do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses, que não conhecestes. Quando Deus teu Deus te houver introduzido na terra em que estás entrando a fim de tomares posse dela, colocarás a bênção sobre o monte Garizão e a maldição sobre o monte Ebal. Estes montes, como se sabe, estão no outro lado do Jordão, a caminho do poente, na terra dos cananeus que habitam na Arabá, diante de Gilgal, perto do carvalhal de Moré. Pois estais atravessando o Jordão para entrardes e tomardes posse da terra que Deus vosso Deus vos dará, tomareis posse dela e nela habitareis. Portanto, cuidai de pôr em prática todos os estatutos e as normas que hoje coloco à vossa frente.